O mistério do navio que afundou na noite de Natal. A vastidão do oceano sempre guardou segredos que desafiam a compreensão humana. Entre tempestades que surgem do nada e calmarias inexplicáveis, o mar escreve suas próprias leis, indiferente aos calendários e celebrações dos homens. Se você curte o oceano e seus mistérios inexplicáveis, deixe seu like e inscreva-se no canal. Mas há histórias que teimam em conectar o sagrado ao profano, o festivo ao trágico, e entre elas destaca-se o caso do Santa Aurora, um navio mercante que escolheu a noite mais santa do ano para desaparecer nas águas geladas do Atlântico Sul. Era dezembro de 1947. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há pouco mais de 2 anos e os mares ainda carregavam a memória de torpedos e destroços. O Santa Aurora, batizado em homenagem ao fenômeno luminoso que dança nos céus polares, era um cargueiro de médio porte que transportava mercadorias entre Buenos Aires e Lisboa. Sua tripulação consistia em 32 homens, a maioria veteranos de guerra que haviam encontrado no comércio marítimo uma forma de reconstruir suas vidas. O capitão Vicente Rodrigues, português de nascimento, era conhecido por sua religiosidade fervorosa e pela insistência em manter as tradições mesmo em alto mar. Naquele 24 de dezembro, o mar não oferecia presságios favoráveis. Desde o meio-dia, ventos de sudoeste começaram a ganhar força, empurrando nuvens densas e escuras que transformaram o céu numa abóbada de chumbo. As ondas, que pela manhã mal ultrapassavam 2 metros, cresciam progressivamente, assumindo proporções que faziam o navio oscilar de maneira preocupante. O barômetro despencava, indicando a aproximação de uma depressão atmosférica profunda, daquelas que os marinheiros mais experientes aprenderam a temer. Apesar das condições adversas, o capitão Rodrigues manteve o curso. Havia prazos a cumprir, mercadorias perecíveis no porão e a confiança de que o Santa Aurora, construído nos estaleiros de Duça, Vigo com madeira de carvalho tratado e reforços metálicos, poderia enfrentar qualquer desafio. Além disso, era véspera de Natal e ele havia prometido à tripulação que celebrariam a data mesmo que o céu desabasse sobre suas cabeças. No interior do navio, enquanto as ondas martelavam o casco com crescente violência, alguns tripulantes trabalhavam numa tradição que remontava aos primeiros navegadores cristãos. Próximo à sala de máquinas, onde o calor dos motores diesel criava um contraste reconfortante com o frio exterior, eles improvisaram uma pequena árvore de Natal. Não havia pinheiros verdadeiros a bordo. Então, utilizaram uma estrutura de madeira coberta com ramos secos preservados em sal, enfeitando-a com cordas náuticas desfiadas que pareciam serpentinas, pedaços de tecido vermelho cortados de bandeiras antigas e uma estrela de metal amassado recuperada de um naufrágio anterior. Era modesta, quase patética aos olhos de quem celebrava em terra, mas para aqueles homens representava um pedaço de humanidade em meio ao vazio oceânico. O engenheiro-chefe, um argentino chamado Eduardo Maldonado, havia preparado uma surpresa. Nos dias anteriores, trabalhando em segredo durante suas horas de folga, ele construiu um sino de bronze polido, fundido com sucata de metal do próprio navio. Sua intenção era tocá-lo exatamente à meia-noite, anunciando o nascimento de Cristo como se faziam nas igrejas de sua infância em Córdoba. Alguns tripulantes zombaram da iniciativa, outros a acharam comovente, mas todos concordaram que seria um momento especial. Às 23 horas, a situação deteriorou drasticamente. O sistema de rádio, que vinha apresentando interferências desde o crepúsculo, começou a emitir apenas ruídos estáticos intercalados com fragmentos incompreensíveis de vozes distantes. O operador, um jovem brasileiro chamado Tomás,
Tentou desesperadamente estabelecer contato com outras embarcações ou com estações costeiras. Por alguns instantes, conseguiu captar o que parecia ser uma transmissão em Morse, mas a mensagem era confusa, composta por sequências erráticas que não correspondiam a nenhum código conhecido. Depois, nada além de silêncio eletrônico. O capitão Rodrigues subiu a ponte de comando, observando através dos vidros fustigados pela chuva horizontal. A visibilidade era praticamente nula. As lanternas do navio mal conseguiam penetrar a cortina líquida que os envolvia. Ele ordenou que reduzissem a velocidade para 5 nós, o mínimo necessário para manter a embarcação com proa voltada para as ondas. Governar era a única chance de sobrevivência quando o mar decidia mostrar sua verdadeira natureza. Mas o oceano já havia pronunciado seu veredicto. Às 23h40, os vigias gritaram um aviso que se perdeu no uivo do vento. Uma onda monstruosa, diferente de todas as anteriores, ergueu-se do nada como uma montanha líquida. Estimativas posteriores, baseadas em análises meteorológicas, sugerem que aquela onda alcançou entre 25 e 30 metros de altura, um fenômeno conhecido como onda rebelde ou onda cavala, formado pela convergência improvável de múltiplas ondulações menores. São eventos raros, imprevisíveis e devastadores. O Santa Aurora não teve chance. A massa de água atingiu o navio pelo través, na seção mais vulnerável do casco. O impacto foi tão violento que arrancou a casa do leme, esmagou os botes salva-vidas como se fossem papel e inundou instantaneamente os convéses inferiores. O navio inclinou 40 graus para bombordo, permaneceu nessa posição agonizante por alguns segundos intermináveis e então começou a virar. Na sala de máquinas, Eduardo Maldonado agarrou-se ao seu sino de bronze enquanto a água gelada jorrava pelos dutos de ventilação. Com força sobre-humana impulsionada pelo pânico ou pela fé, ele conseguiu tocá-lo uma última vez. O som claro e cristalino reverberou através do metal retorcido, misturando-se aos gritos dos homens e ao rugido do mar invasor. Quando o relógio da ponte marcou exatamente meia-noite, o Santa Aurora estava em posição vertical, com a proa apontando para o céu negro. Por um instante impossível, a pequena árvore improvisada permaneceu visível através de uma escotilha iluminada por lamparinas que ainda resistiam. Então, como uma pedra atirada no abismo, o navio mergulhou nas profundezas. Nenhum sinal de socorro foi transmitido. Nenhum destroço emergiu à superfície nas semanas seguintes, apesar das buscas conduzidas pela Guarda Costeira argentina e portuguesa. Nenhum corpo foi recuperado para enterro cristão. O Santa Aurora simplesmente deixou de existir, engolido por águas que naquele ponto atingem mais de 3.000 metros de profundidade. Os anos passaram e a tragédia foi gradualmente esquecida, tornando-se apenas mais uma estatística nas longas listas de navios perdidos. Os familiares das vítimas realizaram missas, construíram memoriais modestos em cemitérios de cidades litorâneas e, eventualmente, seguiram em frente com suas vidas. O oceano reclamara o que era seu, como sempre fez e sempre fará. Mas o mar, aparentemente, não havia terminado com o Santa Aurora. 10 anos após o naufrágio, pescadores da região começaram a reportar anomalias estranhas. Durante a maior parte do ano, aquela área específica do oceano não apresentava nada de extraordinário. Tempestades vinham e iam, cardumes migravam seguindo correntes invisíveis e a vida seguia seu curso natural. Porém, toda véspera de Natal, sempre a partir das 23 horas, algo incomum acontecia. O primeiro relato documentado veio de Manuel Ferreira, um pescador de lagosta que trabalhava em um barco chamado Esperança. Em sua declaração ao jornal local,
Ele descreveu como o mar, que estava agitado com ondas de 3 metros, subitamente se acalmou ao cruzar determinada coordenada. As ondas não diminuíram gradualmente, como seria natural, mas cessaram de forma abrupta, como se uma linha invisível separasse duas realidades diferentes. Do lado turbulento, tudo era movimento e espuma. Do outro, a superfície transformava-se em vidro negro e imóvel. Assustado, mas curioso, Manuel deixou seu barco derivar para a zona calma. A temperatura despencou instantaneamente e ele viu seu hálito condensar no ar, apesar de estar em pleno verão austral. O silêncio era absoluto e opressivo, sem o som de gaivotas, ondas ou motor. Foi então que ouviu sinos. Não era imaginação. Um toque claro, rítmico e melancólico subia das profundezas como se uma igreja submersa anunciasse a missa da meia-noite. Manuel contou 9 badaladas antes que o som cessasse e o mar voltasse violentamente ao normal, quase virando seu pequeno barco. Outros pescadores confirmaram experiências similares nos anos seguintes. Alguns relatavam também vozes masculinas cantando hinos natalinos em português e espanhol, harmonias abafadas pela água, mas ainda assim reconhecíveis. Um veterano chamado Jorge Santana jurou ter visto, refletida na superfície espelhada, a imagem invertida de um navio antigo, iluminado por lamparinas, completamente intacto, navegando de proa para baixo nas profundezas. Quando tentou fotografar, sua câmera falhou misteriosamente. Oceanógrafos consultados ofereceram explicações racionais. Falaram sobre fenômenos acústicos causados por correntes submarinas, inversões térmicas que criam espelhos sonoros, até mesmo alucinações coletivas provocadas por hipóxia temporária. Mas nenhuma teoria explicava a consistência temporal do evento, sempre ocorrendo na mesma noite, no mesmo horário, no mesmo local. Em 1972, uma expedição científica tentou investigar. Equipados com sonar de varredura lateral e equipamento de mergulho profundo, eles mapearam o fundo oceânico procurando o destroço do Santa Aurora. Encontraram apenas rocha basáltica coberta por sedimentos, sem qualquer vestígio de metal ou madeira. As leituras do sonar, entretanto, apresentaram anomalias inexplicáveis às 23 horas e 50 minutos do dia 24 de dezembro. Ecos que sugeriam uma estrutura sólida de aproximadamente 80 metros de comprimento, exatamente onde nada existia nos registros anteriores e posteriores. O caso ganhou dimensão folclórica. Marinheiros locais passaram a evitar aquela área durante a véspera de Natal, considerando-a amaldiçoada ou sagrada, dependendo da perspectiva. Alguns deixavam coroas de flores no mar ao passar perto, uma tradição que persiste até hoje. Padres benziram as águas em cerimônias solenes, mas os sinos continuaram tocando a cada ano. O último relato verdadeiramente perturbador ocorreu em 1989. Elias Cardoso, pescador solitário de 63 anos, conhecido por sua coragem temerária, decidiu passar a meia-noite exatamente sobre o ponto do suposto naufrágio. Enquanto outros barcos retornavam prudentemente ao porto, ele ancorou sua pequena embarcação, desligou o motor e esperou. Testemunhas em barcos distantes relataram ter visto as luzes do barco de Elias piscarem e se apagarem às 23 horas e 55 minutos. Quando o resgate chegou ao amanhecer, encontraram a embarcação à deriva, com o motor intacto e combustível suficiente. A âncora estava recolhida, as redes organizadas, mas Elias havia desaparecido. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer indicação de acidente. Suas roupas, documentos e até mesmo sua aliança de casamento permaneciam a bordo. O detalhe que transformou o desaparecimento em lenda foi o objeto encontrado no banco do piloto.
um sino de bronze antigo, de aproximadamente 15 centímetros de altura, coberto por incrustações marinhas típicas de décadas de submersão. Análises metalúrgicas posteriores confirmaram que o bronze datava de meados da década de 40, e seu estilo correspondia às técnicas de fundição artesanal argentinas daquele período. Estava úmido, gotejando água salgada, como se tivesse acabado de emergir do oceano. A família de Elias guardou o sino como relíquia, mas ninguém ousou tocá-lo. Dizem que nas noites de Natal, trancado dentro de uma caixa de vidro na casa de sua viúva, ele ressoa suavemente, sem que ninguém o toque, como se respondesse a um chamado que apenas ele pode ouvir. Desde então, o fenômeno continua com regularidade mecânica. Toda véspera de Natal, pescadores evitam aquela coordenada específica após as 23 horas. Os poucos que arriscam sempre retornam com as mesmas histórias. A calmaria impossível, o frio penetrante, os sinos tocando das profundezas e a sensação opressiva de não estar sozinho, de ser observado por olhos que não deveriam existir. Marinheiros mercantes que cruzam a região carregam crucifixos e medalhas de São Telmo, padroeiro dos navegantes. Alguns deixam garrafas com mensagens natalinas, esperando que alcancem a tripulação do Santa Aurora, onde quer que ela esteja. Especialistas em paranormalidade sugerem que o navio ficou preso em um loop temporal, condenado a reviver eternamente seus últimos momentos. Físicos teóricos especulam sobre anomalias gravitacionais no fundo oceânico que poderiam criar bolsões de distorção espaço-temporal. Mas para os habitantes costeiros, a explicação é mais simples e mais profunda. Aqueles que o mar levou parecem querer participar da celebração eterna. O Santa Aurora, com sua árvore improvisada e seu sino de bronze, afundou há décadas, mas não desapareceu. Tornou-se parte da mitologia do oceano, uma catedral submarina onde o Natal é celebrado perpetuamente por uma congregação fantasma de 32 marinheiros que recusam-se a deixar que a morte os separe da noite mais sagrada do ano. O Santa Aurora continua navegando, dizem eles, não no espaço, mas no tempo, cumprindo eternamente sua última viagem. E os sinos não são avisos de perigo ou lamentos de almas penadas. São convites. Um lembrete de que mesmo nas profundezas mais escuras e geladas do oceano, onde a luz do sol jamais alcança, o espírito humano insiste em celebrar, em manter viva a chama da esperança e da fé. Porque naquela noite santa, quando o mundo inteiro se reúne para lembrar de nascimento e renovação, até enquanto as ondas continuarem quebrando, enquanto os ventos continuarem soprando e os marinheiros continuarem navegando, a lenda do navio que afundou na noite de Natal permanecerá viva, ecoando através das gerações como os sinos que sobem das profundezas a cada véspera, lembrando-nos de que alguns mistérios do oceano são destinados a permanecer eternamente sem solução, flutuando entre o possível e o impossível, entre a fé e a razão, entre a vida e a morte. Se você navegou até aqui com Santa Aurora, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima viagem.